Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 15. Assim diz a Palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, ainda mais essa palavra, que é uma palavra muito profunda, é uma palavra que vem do trono de Deus. Então feche os teus olhos e vamos orar junto. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos que Tu és Deus, grandioso Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós, Senhor amado, humildemente viemos ao Teu encontro, dizer que precisamos ouvir a Tua voz. Afasta nesse momento agora, Pai, toda a incredulidade, todo o sono, afasta toda e qualquer distração e que nós possamos nos focar no Senhor, que possamos aprender mais de Ti. Senhor amado, nós queremos dizer que precisamos ouvir a Tua voz. Por isso agora cala, Pai amado, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que não proceda de Ti, e que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o homem desapareça, que Cristo cresça e que o Senhor seja glorificado em o nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma palavra muito interessante porque está no Sermão da Montanha. Aqui o Senhor Jesus nos ensina a orar e orar bem. Você sabe orar bem? Então vem aprender conosco, vem aprender com Jesus, porque está ensinando os seus discípulos a orar bem. Imagina a situação, eu já falei isso em gravação anterior, mas é bom repetir. O Senhor Jesus, ele andava por cima das águas. Jesus, ele parava o vento, a tempestade, apenas com a sua voz e a sua autoridade de sossegar, e os ventos paravam, a tempestade também parava. Jesus, ele ressuscitava mortos. Jesus, ele curava todo tipo de sorte de doenças, enfermidades, ele purificava leprosos, ele tinha todo o poder aqui na terra e ele fez muitos milagres. E mesmo assim, os discípulos pediram para o Senhor Jesus para ensinar a orar, ou seja, é algo que nós também precisamos orar. A Bíblia diz no livro de Tiago que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Então, se nós pedimos mal, tem uma forma de pedir certa. E aqui o Senhor está nos ensinando, está nos orientando como pedir, como orar a Deus. Então, a oração é um dos exercícios espirituais que nós temos que fazer. O povo judeu, ele orava 3 vezes ao dia, só para você ter uma ideia. Então nós precisamos aprender a orar. Nós já falamos aqui, e é bom repetir novamente, que a oração é algo tão importante, mas tão importante,
que ela é comparado com respirar, com oxigênio, ou seja, podemos ficar um tempo sem comer, um tempo sem beber, mas não podemos ficar um tempo sem orar. Quanto mais nós oramos, mais nós mantemos o nosso relacionamento e a intimidade com Deus, mais nós ficamos sensíveis à voz de Deus, mais também a gente vê os nossos defeitos e temos a possibilidade de consertar e corrigir. E aquilo que nós não podemos, nós entregamos para Deus e a gente diz: Deus, eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema, eu tenho essa limitação e eu preciso de um milagre na minha vida, me ajuda, por favor. Porque até então eu tentei, eu fiz de tudo, mas não consegui consertar, não consegui corrigir. Então a oração, na verdade, é um processo que nós vamos conversando com Deus, nós vamos falando aquilo que está dentro do nosso coração. E aqui, em Mateus capítulo 6, nós estamos no Sermão da Montanha, o sermão onde o Senhor Jesus, ele, na verdade, ele trouxe luz para muitas coisas que estavam ocultas e também trouxe luz, revelação, uma interpretação mais correta, mais profunda daquilo que a lei já falava, mas que muitas pessoas não tinham entendido ainda. Então aqui o Senhor veio trazer uma luz em relação à oração e vamos poder entender melhor isso. A primeira parte aqui diz: e quando orardes. Ele não diz se orardes, ou seja, não é uma condição, uma suposição que nós temos que orar. Não, é quando orardes, ou seja, ele já parte de uma premissa que eu tenho que orar. Então, quanto mais eu oro, mais perto estou de Deus. Deus, ele é a fonte de tudo que é bom, Deus é a fonte da paz. E quando eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu consigo pensar de uma forma realmente racional, eu tenho um equilíbrio para tomar as melhores decisões. Quando eu chego perto de Deus, eu tenho alegria, e a alegria do Senhor é a minha força, ou seja, eu me sinto alegre, me sinto feliz, independentemente das circunstâncias externas. Deus é amor, é a natureza, é o caráter de Deus, como diz a palavra de Deus, 1 João 4,8, a segunda parte, que Deus é amor. Então a essência, a natureza de Deus é amor, assim como justiça. Nós podemos dizer que o amor não existe sem a justiça e a justiça não existe sem o amor. É uma moeda de duas faces. Uma face é o amor, outra face é a justiça. Pastor, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, o que é justo. Então Deus, além de nos amar, mas Ele também não deixa de ser justo. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, nos diz que Deus nos ama. E se Ele nos ama, Ele nos corrige. Né? Ele é um Pai que nos corrige. Em amor, mas nos corrige. Então, quem ama, corrige. Muito interessante isso. Então, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócritas eram aqueles atores gregos que, quando colocavam uma máscara de velho, ele falava, né, como um velho, ele se posicionava, ele andava como um velho. Quando ele colocava uma máscara de criança, também falava como criança. Ou seja, dependendo da máscara, era o seu comportamento. Então, o hipócrita, ele tem vamos dizer assim, essa forma de ser. Ele usa máscara, ele não revela a sua verdadeira identidade. O que o Senhor está dizendo assim? Não seja como os hipócritas, ou seja, tira as máscaras. Seja como você realmente fala para Deus aquilo que está pegando no teu coração. Talvez no teu coração você está irado, revoltado, você está magoado e você sabe que você não pode viver assim, você sabe que Deus não quer que você viva assim. Então, da tua boca, fala coisas que estão destoando do teu coração. O que o Senhor está dizendo para ti, hoje, para mim? Seja franco com Deus, seja sincero com Deus. Fala aquilo que realmente está doendo, aquilo que está amargurando a tua alma. E a palavra sincero, ela vem de uma expressão que é latim, né? Depois italiano, né? Sincero ou sincera. O que significa a palavra sincero ou sincera? Quando eles faziam os vasos na antiguidade, eles colocavam cera naqueles vasos que tinham uma falha, uma trinca. Então esses vasos tinham um valor menor para ser comercializado. Então tinha um vaso com cera, eram vasos que eram comercializados com preço mais baixo, porque tinha falha, e tinha os vasos sem cera, os vasos que eram de alta qualidade, porque não tinham sido rachados no processo de fabricação. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Não tenha cera, seja real, seja transparente, mostra quem você realmente é para Deus, porque Deus conhece a tua estrutura. E quando nós agimos dessa forma com Deus, nós começamos a nos aceitar, começamos a revelar realmente quem nós somos, conhecer
quem nós somos. E um dos grandes problemas hoje do ser humano é conhecer quem Deus é, conhecer quem nós somos de verdade, conhecer qual é a missão que nós temos nessa terra. Então são perguntas que precisam ser bem respondidas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, ou seja, os hipócritas, para serem vistos dos homens. Essa é a motivação do coração do homem, muitas vezes ser visto, ser reconhecido. Pastor, eu não posso querer ser reconhecido? Não, nós podemos querer e devemos ser reconhecidos, mas a nossa motivação tem que ser, antes de tudo, para a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, se nós quisermos a recompensa aqui nessa terra, automaticamente não vamos receber a recompensa nos céus. Então nós temos que ter isso bem claro. Se queremos a recompensa, ou seja, ser visto pelos homens, fazer as coisas para que a gente seja notado, seja aplaudido, nós não vamos receber para Deus. Então o que a gente faz, ou seja, que a tua mão direita faz, a tua esquerda não fique sabendo. Pastor, o que significa isso? Eu já li essa palavra, mas não entendo. Ou seja, o teu amigo mais íntimo não vai ficar sabendo o que tu fez. Porque tu fez não para ser reconhecido pelos homens, mas tu fez para ser reconhecido por Deus. E é isso que basta. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, desde que Deus te reconheça. E a Bíblia diz que todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas obras serão julgadas por Deus, inclusive a motivação do nosso coração. Então, se a tua motivação for correta, Deus vai te exaltar. Ou seja, as nossas obras vão passar por um teste chamado teste de fogo, vai passar pelo filtro de Deus. Se as obras que nós fizemos foram para glorificar Deus, ou seja, para que Deus seja reconhecido como Deus, as obras vão passar. Mas se não for, ou seja, foi para eu ser reconhecido, eu ser aplaudido, eu ser visto pelos homens, essa obra não vai passar. Pastor, então eu sou salvo pelas obras? Não, a palavra de Deus diz em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a palavra de Deus também diz que a nossa fé, ela não pode ser uma fé morta, uma fé sem obras. As obras evidenciam a nossa fé. Quanto mais obras nós fazemos, maior a nossa fé. Então, quando eu tenho fé, eu preciso ter obras, e as minhas obras é para glorificar a Deus. No versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A primeira coisa que eu entendo é que eu preciso ter um momento eu e Deus, só eu e Deus. Ou seja, eu não preciso orar em pé, eu não preciso orar para que os outros vejam que estou orando. Eu oro porque eu quero ter um momento de intimidade com Deus. Vai ter um momento que eu vou estar na igreja, vai ter um momento que eu vou estar junto com outras pessoas, e nós vamos orar em conjunto, vamos orar em comunhão. Mas preciso ter um momento que eu oro para o meu Deus. Mas pastor, não é o Pai Nosso? Não, é o Pai Nosso quando nós estamos em comunidade. Mas quando eu estou sozinho, é o meu Pai. Quando você está sozinho, é o teu Pai. E como teu Pai, você tem a liberdade de poder orar, de poder abrir teu coração e falar tudo aquilo que está dentro do teu coração. Botar para fora, sabe? Se descontaminar. Muitas vezes e durante muito tempo, a gente vai ouvindo coisas que a gente não quer ouvir. A gente vai vendo coisas, vendo muitas injustiças que tem pelo mundo. E se a gente não botar para fora, a gente vai ou implodir ou explodir. Pastor, me explica melhor. Implodir. Você vai ter um problema de gastrite, de úlcera nervosa, de alguma dor. Por quê? Você não colocou para fora os teus sentimentos. É um veneno que está sendo depositado dentro de ti e vai causar as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Ou explodir, você vai se irar, você vai se revoltar, você vai gritar com alguém que não merece. Automaticamente, tanto implodir quanto explodir vai trazer malefícios, tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. Então a melhor coisa que você tem para fazer, para você colocar para fora esse veneno que vai sendo alojado dentro de você, é orar. A oração, ela tem essa eficácia. Então, aí ele continua: e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão
ouvido. Era muito comum os povos pagãos orarem, né, aos seus deuses, com orações longas, cheias assim, de adjetivos, tentando persuadir o seu Deus, entre aspas, para que lhe trouxesse um benefício. A Bíblia diz, não faça isso. Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe o que você precisa antes mesmo que você abra a tua boca. E também eu entendo que essa vã repetição seja hoje uma oração que nós oramos no piloto automático. Vamos supor que você vai agradecer a Deus pela comida. Você vai dizer, Deus, obrigado pela comida, amém. Você vai agradecer a Deus pelo dia, Deus, obrigado pelo dia, pelas bênçãos, amém. Pastor, não posso orar assim? Pode, desde que essa oração não se torne algo repetitivo, desde que essa oração você faça sem realmente pensar no que você está falando, sem sentir uma alegria, uma gratidão naquilo que você está falando. Ou seja, tem que ser algo que venha do coração, tem que ser uma conversa íntima, mais informal com Deus. É como se tivesse o teu pai junto contigo e você está com muita saudade, você abraça teu pai, você fala o quanto ele é importante para ti, porque infelizmente às vezes nós só damos valor para pessoas ou para coisas quando perdemos. Assim é o ser humano, assim sou eu, assim é você. Nós não damos valor. Então eu quero que você valorize a presença e o momento que você está de intimidade com teu Deus e diga para Ele assim, tudo que você está pegando, tudo que está sentindo, e você vai ver como você vai sair desse momento de oração mais leve, mais livre, mais solto, mais alegre, mais confiante, porque a oração faz isso. Quando nós estamos perto de Deus, nós recarregamos as nossas baterias, ficamos agora mais ousado, mais corajoso, mais cheio de energia, mais cheio de fé. Assim é a nossa oração. E ele continua, portanto vós orareis assim, Pai nosso. Olha só, até então era algo inconcebível chamar Deus de Pai. Nós temos Abraão, que foi considerado amigo de Deus, pai da fé, e mesmo assim nunca chamou o Deus Todo-Poderoso de Pai. Nós temos Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, era um adorador por excelência, mas nunca chamou Deus de Pai. Nós temos Moisés, o homem que falava face a face com Deus, o legislador, o grande libertador de Israel, nunca chamou Deus de Pai. E quando Deus falou, chame Deus de Pai, isso chocou, isso deixou o pessoal estarrecido, porque até então ainda não era compreendido com profundidade essa revelação de chamar Deus de Pai. Talvez hoje a gente vá para um outro extremo, a gente banaliza. Por quê? Porque nós temos a tendência daquele comportamento e daquela imagem que nós temos do Pai transferir para Deus. Ou seja, se o nosso Pai é um Pai distante, nós pensamos que Deus ele é distante, ou seja, só coloca as coisas dentro de casa, ele trabalha, sustenta, provê, mas ele não quer saber nada de mim, não quer se relacionar comigo. Então nós temos a tendência natural de fazer isso, mas Deus não, Deus ele é Pai, Ele me ama, Ele me cuida, Ele me quer. Então eu preciso entender isso. Deus ele é comparado com aquele pai do filho pródigo, ou seja, o filho ele saiu da presença do pai, ele foi fazer tudo que deu na telha dele, na cabeça dele, mas um dia ele voltou e o pai estava esperando. Esse é o nosso pai, ele está sempre nos esperando. A palavra de Deus diz que no Salmo 50, no Isaías 59, versículo 1, que o nosso Deus está com as suas mãos estendidas para nos ajudar, e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Então esse é o nosso pai, é o pai do filho pródigo, que está lá na porteira esperando seu filho todos os dias. Nosso Deus está nos esperando todos os dias. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. O que significa isso, pastor? Deus quer um relacionamento íntimo, verdadeiro conosco. É o ato de celebrar na refeição, de estar junto na refeição, significa que Deus é da família. A Bíblia diz que Deus quer estar no nosso coração, não só agora mais fora de nós, mas dentro de nós e também no controle de todas as nossas ações. Convida Deus hoje para entrar no teu coração e deixa Ele ser Deus, deixa Ele controlar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te falar o que tem que fazer.
Tenho certeza que vai ser muito melhor. Então diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa aqui que eu vejo, que essa oração do Pai Nosso, precisamente agora, nessa parte, ele tem dividido em duas partes. Primeiro fala coisas relacionadas a Deus, ou seja, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, tudo relacionado a Deus. Depois ele vai falar coisas relacionadas ao homem. Então primeiro agora vamos tentar entender essas coisas relacionadas a Deus. Primeiramente, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um nome tão maravilhoso que no Antigo Testamento o povo judeu, quando escreveu o nome de Deus, ele pegava uma caneta de ouro, escrevia o nome, depois pegava e destruía. Para quê? Porque o nome de Deus era tão santo, que não podia ser nem pronunciado. Então era escrito uma só vez, com uma caneta diferente, que era uma caneta de ouro, depois destruída por causa da sua santidade. Hoje, o que nós vemos? Pessoas que não estão nem aí para Deus, não banalizam o nome de Deus, não tem mais reverência a Deus. Deus, Ele é Pai, sim, Ele me ama, sim, mas não é por isso que eu vou perder a minha reverência a Ele. É o Deus Todo-Poderoso. É um Deus imanente, ou seja, Deus próximo de mim, perto de mim, que quer morar e mora no meu coração, mas ao mesmo tempo um Deus tão distante, tão grande, tão sublime, que é um Deus transcendente, um Deus que está além da minha imaginação. E aí continua: venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus, que como ele é na terra, e como ele é nos céus, ele tem que ser na terra. Como é que é o reino de Deus nos céus, pastor? É um reino de Deus de paz, é um reino de Deus de ordem, é um reino de alegria, é um reino de adoração, é um reino que há um rei, que é o Deus, há um príncipe, que é Jesus, é uma legislação, que é a Bíblia Sagrada, ou seja, é um lugar onde nós vamos morar, é um lugar de onde nós viemos, porque viemos de Deus e temos que voltar para lá. Então, esse é o reino de Deus, e Deus quer transformar a terra nesse reino. Mas pastor, como? Essa terra está perdida, essa terra está complicada, está difícil, há guerras, há traições, mentiras, e tudo mais. Mas o Senhor quer dizer que Ele quer transformar a tua vida nesse pequeno reino. Você não vai poder mudar os outros, você não pode mudar as circunstâncias externas, mas você pode mudar a você mesmo, porque ninguém muda ninguém, mas tudo muda quando você muda. Se você mudar, ou seja, se você deixar e permitir ser transformado em reino de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sempre numa boa, você está sempre com uma forma e de um pensamento positivo, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. E as pessoas que convivem contigo vão ver que houve uma transformação, houve uma mudança real na tua vida, e elas vão querer Deus. Elas vão pedir primeiramente para você orar por elas, para que você possa estar abençoando elas. Elas vão querer estar perto de você, porque você não vai ser uma pessoa chata, que fala da religião. Não, você fala das coisas de Deus, porque a paixão de Deus está dentro de você. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, você vai falar coisas que realmente edificam, coisas que são para frente, que produzem, que levantam as pessoas, e essas pessoas vão querer saber de Deus e conhecer esse Deus que você confessa. E ainda continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, agora nós já falamos das coisas de Deus, ou seja, do nome de Deus, do reino de Deus, da vontade. Agora vamos falar das coisas da terra. Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, a provisão de Deus. Deus, Ele nos sustenta. A palavra de Deus diz que já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus, Ele nos sustenta, Deus provê. Se você crê em Deus, você pode passar aperto, você pode passar algumas necessidades, mas nunca você vai passar fome. Deus vai sempre dar uma condição para que você tenha o pão de cada dia. Então isso é bíblico. Você pode reclamar, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz isso, e realmente ela diz isso. Se você crê em Deus, você faz a tua parte. Você não pode ser preguiçoso, você tem que trabalhar, você tem que fazer a tua parte, porque Deus, Ele se move no impossível. Aquilo que é impossível, você tem que fazer. E aqui continua:
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, ele faz uma alusão ao maná que cai do céu. Deus provinha o sustento necessário para cada dia. Então você precisa entender que Deus está no controle de cada dia. Deus não quer que você viva ansioso, ansiosa por coisa alguma. Pelo contrário, Deus quer que você faça a sua parte, trabalhe, faça bem feito e você administre todos os recursos que Deus vai confiar e entregar nas tuas mãos, e com certeza você vai ter o sustento, você vai ter a provisão diária para o teu dia a dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aqui entra a questão do perdão. E o perdão está intimamente ligado à comunhão. Pastor, como isso, perdão e comunhão? Não entendo isso, vou te explicar. É impossível você estar bem com Deus se você não estiver bem com o teu próximo. E é impossível você estar bem com o teu próximo se você não estiver bem com Deus. Pastor, me deu um nó na minha cabeça agora, vou te explicar melhor. O Senhor, Jesus, quando veio na terra, ele veio para salvar, ele veio para fazer uma ponte entre Deus e o homem. Ou seja, a morte dele, ele pagou o preço que era a dívida que nós tínhamos com Satanás, que é a dívida do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, extraviados estão da glória de Deus. Ou seja, nós estávamos perdidos. No momento que o Senhor Jesus veio nessa terra, morreu por mim, morreu por você, agora nós temos uma herança e somos filhos de Deus. Então, aquilo que o Senhor fez na cruz foi maior do que a nossa mente pode conceber. Então, alguém me ofende, alguém fala mal de mim, alguém me trai, por mais crítico e complicado que seja, eu não tenho outra alternativa que não seja perdoar. Por quê? O Senhor me perdoou de algo muito maior. Então, se eu entender isso, que eu já fui perdoado, por que não perdoar? E eu tenho que imitar Jesus, ele sempre me perdoa. Então, eu preciso também perdoar. E ele continua. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Ou seja, nós precisamos entender que somos limitados e podemos cair, podemos pecar. Então, todos os dias, fala para Deus, qual é o teu ponto fraco, aonde que você geralmente tem caído, e peça proteção para Ele, porque se você pedir essa proteção, com certeza o Senhor, Ele vai te livrar de todo o mal, te livrar da tentação. Quanto à tentação, nós devemos fugir. Contra essa tentação, que é o mal que vem sobre nós e que nós sabemos que temos fraqueza, não é para nós lutar. Nós lutamos contra o diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação à tentação, diz, fugir do mal e da aparência do mal. Então, se você sabe que tem uma fraqueza, fuja do mal. Nós temos aí um ícone, que é uma referência em nossos dias, já falecido, né? Pastor e evangelista Billy Graham. Ele sempre dizia que ele sabia o ponto fraco dele, então ele fugia. Uma certa feita, ele estava num edifício, e o edifício tinha um elevador, e veio uma senhorita muito bonita, loira, de olhos azuis, e ele pegou e ficou parado, e a senhorita foi entrar no elevador e disse, pastor, você não vai entrar? Eu lhe conheço. Ele disse para a senhorita, eu também me conheço, pode ir. Ou seja, ele sabia qual era o ponto fraco. Você conhece o teu ponto fraco? Então peça para Deus, para livrar do mal. Vamos orar agora? Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor nos ajude a te glorificar. E nós oramos, Senhor, não para que a nossa vontade seja feita na terra, mas para que a tua vontade seja feita nessa terra. Para que nós possamos ser agentes, multiplicadores do teu reino e levar a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Fala com essa pessoa que está ouvindo essa programação e que o Senhor seja glorificado e que haja salvação e que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.